Glórias a Deus, louvado seja o nome de Jesus, queridos, povo de Deus abençoado, povo lindo do Senhor. Como é que vocês estão, amados? Bom dia, a paz do Senhor Jesus para você, a paz do Senhor Jesus, Fran. A paz do Senhor Jesus para você, ouvinte da Rádio Estúdio FM, que está conosco nesta segunda-feira novamente para ouvir mais uma vez a palavra do Senhor. Fique conosco aqui na Rádio Estúdio, não desligue seu rádio, que você vai ouvir uma palavra do céu para a sua vida. Seja edificado por essa palavra, fique de pé por essa palavra, seja curado, liberto por essa palavra, porque ela tem poder para isso. Porque a Bíblia mesmo diz, né, que o Senhor nos diz que a palavra dele é como chuva, que quando cai na terra, ela faz aquilo que tem que fazer, molhar a terra, regar a terra, molhar a semente para que ela venha a produzir. Da mesma forma, a palavra de Deus, ela é como chuva, faz o que apraz ao Senhor e depois ela volta com os frutos para cima. Aleluia! Então, que essa palavra venha frutificar em você também, em nome de Jesus. Bom dia, bom dia! Vamos ouvir uma palavra hoje maravilhosa da parte do Senhor Deus, que Ele colocou no meu coração já tem muito tempo, e eu não, né, e a gente vai obedecendo o Espírito, né? Não chegou a hora dela, não tinha chegado a hora dela, mas hoje chegou. Por quê? Porque a segunda-feira passada, que foi a primeira programação do ano, nós falamos sobre o entrar e o sair na presença de Deus. Você entrou em 2024, então você precisa sair de 2024 também na presença de Deus, certo? Você entrou nesta vida, você vai sair desta vida na presença de Deus, com certeza. Só que como é que você vai chegar lá do outro lado? Todo estrupiado, quase acabado, ou você vai chegar do outro lado forte, sabendo que você lutou todas as guerras e você venceu em Cristo Jesus? Para que isso aconteça, para que a gente chegue lá do outro lado bem, como um bom soldado que milita a boa milícia de Cristo, como diz a palavra de Deus, nós precisamos estar equipados com as armaduras de Deus. Então hoje nós vamos falar das armaduras do Senhor lá no livro de Efésios 6. Glória a Deus! Você está comigo nesse estudo? Então fique conosco. Vamos orar? Vamos orar para clamar a Deus a sua presença, a sua graça, a sua misericórdia sobre nós, porque sem Ele nós nada podemos fazer. E nós necessitamos da presença do Espírito Santo aqui conosco. Amém? Glória a Jesus. Então oremos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, mais uma vez nós estamos aqui neste lugar, nessa programação da Rádio Estúdio FM. Obrigado, Senhor. Nós somos gratos a Ti pela oportunidade de falar do Seu amor, da Sua bondade, da Sua palavra que cura, que liberta, que transforma, que renova, que traz vida e vida com abundância. Ser conosco, venha me inspirar neste lugar, Senhor, porque não saia nada de mim, mas tudo aquilo que o Senhor deseja falar com o seu povo. Em nome de Jesus, nos abençoe aqui. Abençoe essa rádio, abençoe essa cidade, papai. Que ela seja próspera e abençoada por Ti. Que os moradores da cidade de Ouro Oeste, a região aqui que nos ouve, sejam impactados pela Sua presença. Que eles sejam conformados com a Tua palavra e que não andem segundo o curso deste mundo, mas se conformem à Sua palavra, tomem a forma daquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, abençoa o Brasil todo, todos os estados brasileiros, toma nas Suas mãos, toma os governantes, os juízes, ó Deus, todas as autoridades que foi o Senhor mesmo que colocou de acordo com aquilo que nós merecemos. Portanto, papai, nós pedimos perdão para que venhamos a merecer, Senhor, autoridades melhores. Se nós não somos melhores, por isso os que lá estão são horríveis. Pai, que nós venhamos a mudar pela Tua palavra, nos conformar com ela, tomar a forma dela, para que as autoridades sobre nós sejam como nós, honestos, Pai, cheios da Tua presença e temor do Senhor. Visita, papai, todos aqueles que precisam de Ti, aqueles que estão desesperados nesta hora, perderam seus entes queridos, que estão no leito dos hospitais, que estão abandonados nas ruas, Pai, que estão passando por guerras,
Em nome de Jesus, faz cessar as guerras até os confins da terra. Quebra o arco, corta a lança, destrói os carros e os cavaleiros no fogo e dá vitória para o seu povo, ó Deus, em nome de Jesus. Guarda as crianças, Senhor, de todo o mal, em todos os países do mundo, em nome de Jesus, que os seus pequenos, Pai, não sejam usados como objetos por esses seres malignos. Oh Deus querido e santo, nós te clamamos, somente o Senhor pode fazer essa proteção para eles. Levanta homens e mulheres que possam, papai, levar a sua palavra e libertar aqueles que estão cativos e oprimidos por Satanás, que caia por terra todas as armadilhas dele. Pai, que venha nesta manhã nos preparar como soldados na frente de batalha, que não teme o inferno, que não teme nem a morte, mas nós precisamos avançar em nome do Senhor Jesus. E o Senhor nos garantirá a vitória em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Amém, queridos? Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus, que vive eternamente para todo sempre. Aleluia. Então vamos meditar na nossa palavra de hoje. Livro de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Vai nos falar do que é que nós precisamos para que a gente possa romper todas as situações da nossa vida. Como é que nós vamos romper o mal? Como é que nós vamos vencer o inferno? Como é que nós vamos prosperar naquilo para o qual o Senhor nos enviou? O Senhor nos enviou para uma vida e vida com abundância. Mas o inimigo tem tirado a vida das pessoas, porque ele tem deixado as pessoas tristes, deprimidas, perdidas por aí. Mas o Senhor tem uma palavra de vida e vida com abundância. E para que nós venhamos vencer essa guerra com o Senhor, nós precisamos de estarmos preparados para a guerra. Como um bom soldado vai para o combate, cheio de equipamentos, nós também precisamos ir. E Paulo, quando ele estava falando sobre isso aqui, certamente ele viu o soldado romano, como é que o soldado se preparava para a guerra. E ele fala assim para nós, vocês também estão numa guerra. Vocês também estão numa guerra contra Satanás, numa guerra contra os demônios do inferno. Então vocês também precisam estar armados, assim como esses soldados precisam estar bem armados, bem equipados, vocês também precisam disso. Nós estamos vendo tantas cenas de guerra, né? Esses dias que a gente tem visto por causa da guerra de Israel, por causa da guerra da Ucrânia. O que a gente vê? Os soldados, não sei nem como é que eles dão conta de andar, né, gente? Porque é tanto equipamento que eles carregam, fora a arma que ele carrega, e todos aqueles equipamentos, toda aquela roupa preparada. Mas eles dão conta, eles são treinados para isso. E nós não somos diferentes. Nós também precisamos estar treinados para militar nessa boa milícia. A nossa milícia, a nossa luta, o nosso exército, o exército de Deus aqui na terra, também precisa estar bem preparado para esta luta. E o Senhor deixou as armas para nós. E quais são? Vamos lê-las agora todas e vamos meditar sobre elas. Amém? Efésios 6, a partir do versículo 10, diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra o príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos.
e por mim também. Orem, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Oh, aleluia, glória, que palavra maravilhosa é essa aqui. No demais, irmãos meus, Paulo estava instruindo os irmãos lá da cidade de Éfeso, que eles já estavam querendo dar uma desviadinha já daquilo que Paulo tinha ensinado para eles, certo? Porém, ele manda essa carta e fala: vocês vigiem, sede sóbrios, vigiai em todo o tempo. Ele vai falando antes aqui, né, na carta. Enchei-vos do Espírito Santo, porque vocês estão numa luta muito grande. Essa é a nossa vida, é a vida do cristão. Para eu estar aqui, só Deus sabe as lutas espirituais que ocorreram nos lugares celestiais. Para a Fran estar aqui comigo na rádio, também só Deus sabe, e ela sabe também um pouco, né, dessa luta, porque em geral nós não vemos, porque ela é uma luta invisível, porque ela está sendo travada nos lugares celestiais. Mas Deus nos dá vitória todos os dias, aleluia, para mim e para você também, porque nós estamos aqui para ouvir a palavra do Senhor, aprender do Senhor, a lutar essa batalha e vencê-la todos os dias em nome de Jesus. E nós vamos romper o ano de 2024, no final nós estaremos muito melhores, querendo Deus, né? Se Ele quiser, e vivermos para viver isso aí. Então ele fala, revestir, primeiro ele fala, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É para se fortalecer em quem? Em Deus. Não é para se fortalecer só na academia, não é para se contar com o poder da prefeitura, nem do governador, e nem de nenhum político, né? Ainda mais agora que vai começar ano de eleição municipal, tem muita gente que pensa que a vida dela está nas mãos da prefeitura, ou daquele, a candidato A ou candidato B. Queridos, a nossa vida está em Deus, é Ele que nos dá as coisas. Se Ele fala abrir uma porta, está aberta e ninguém fecha. Eu sou testemunha viva disso aqui em Ouro Oeste. Foi uma porta que Deus me abriu e ninguém pode fechá-la. Foi Deus que me deu. Não foi Deus, Ele que me pôs aqui, né? Como funcionária da Prefeitura de Ouro Oeste, que eu sou hoje. Aleluia, um milagre aconteceu. Mas, por quê? Porque Deus aprove, o Senhor me dá este lugar. E ninguém pode fechar, porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. Creia nisso, você não precisa ficar desesperado. Já vou começar a bater desde agora, né? No começo do ano, eu nem tinha pensado em falar nisso. Mas a tua força está em Deus, não está nos homens, né? A Bíblia diz, né? O salmista falou, uns confiam em carros e em cavalos, mas outros confiam no Senhor. Nós confiamos no Senhor, na força do Senhor, e não na força de carros e cavalos, que significa o quê? Força humana. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, o Paulo, vendo o soldado romano se vestindo, colocando as suas armaduras, ele falou, vocês também precisam disso. Só que as nossas armas são espirituais. O próprio Paulo fala em outro versículo aqui, ele fala que as armas da nossa milícia são poderosas, são espirituais e poderosas em Deus para desfazer as fortalezas do adversário. Para desfazer, está vendo a guerra lá em Gaza? De vez em quando o exército de Israel destrói uma fortaleza lá em Gaza, né? Porque ele chegou no lugar que o inimigo estava e bombardeou. Aleluia! Onde é que o inimigo está na sua vida? Em que área que ele está atuando na sua vida? Com as armas de Deus você vai bombardeá-lo. E ele vai cair por terra em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, ele cai por terra debaixo de oração, debaixo de jejum, debaixo de presença, de estudo da palavra. Ou qual é a área que ele está? Vai lá na fortaleza dele e bombardeia ele. E põe ele para correr. E destrua a fortaleza do adversário. Onde é? Por exemplo, se eu vou falar assim, você tem um vício. Essa é a fortaleza do inimigo na sua vida. Então você vai bombardear esse inimigo, você vai falar não para o inimigo, não vou mais praticar esta ação maligna na minha vida.
Eu vou orar, Deus vai me ajudar, e Satanás, e você vai cair por terra. Com esse vício eu não vou ficar mais, porque eu não fui feita para destruir meu corpo com vício nenhum. Por exemplo, qual é a área que ele atua na sua vida? Bombardeia com oração, com jejum, com súplica. Bombardeia ele e permaneça firme. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Está escrito, resista. Então, ele vendo os inimigos, o soldado lá se aprontando, colocando a sua roupa especial para a guerra, ele falou, vocês também precisam disso, porque é uma guerra em todo o tempo. Aí ele diz aqui algo forte, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do adversário. Desde o Éden, o que está escrito sobre Satanás? Sobre a antiga serpente? O diabo, o dragão, o adversário das nossas almas. Desde lá do Éden está escrito que ele é astuto. A serpente, a mais astuta entre as animais da terra. Está escrito assim lá no livro de Gênesis, não está? Ele não perdeu essa característica de ser astuto. O que é uma pessoa astuta? Uma pessoa que faz as coisas escondida. Uma pessoa que prepara as ciladas. Como é que eu não vou cair nas astutas, nessas ciladas que ele prepara que eu não percebo, quando eu vejo já cair? É só com Deus que eu vou prevalecer diante das astutas ciladas do diabo, porque ele continua astuto do mesmo jeito. Ele prepara coisas que a gente não vê. Mas quando a gente vê, Deus que nos guarde, nos livre desse mal, a pessoa já caiu. Já caiu no pecado, já caiu no erro, já caiu naquilo que o inimigo quer que ela faça. Para contrariar, para deixar o Espírito de Deus triste. Preparados para isso, então ele trabalha astutamente. Aí ele continua, porque não temos que lutar contra a carne e contra a sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Irmãos, eu sei que é difícil. Também eu vivo isso. É difícil você olhar para uma pessoa e por um momento você esquece que é o inimigo que está atuando nela, você quer lutar contra ela. Mas não é. O Paulo está falando aqui que a nossa luta não é contra a carne e sangue, ou seja, não é contra pessoas. A nossa luta é contra demônios, que usa as pessoas. Mas as pessoas, talvez, elas não têm nem noção de que elas estão sendo usadas por Satanás para nos atacar, para nos afligir, para nos entristecer, para nos derrubar. Então, o que a gente tem que fazer? Repreender o demônio que está na pessoa e não brigar com a pessoa. É difícil. Porque nós somos carnais, né? A gente olha para a pessoa, é o primeiro inimigo que a gente vê ali na frente, nossa, a pessoa. Mas Paulo está falando, não são as pessoas. Elas estão sendo usadas pelo inimigo. Lute contra o teu inimigo que está usando essa pessoa. Não crie inimizade com a pessoa, porque não vai resolver nada. O inimigo vai continuar atuando. Mas se você lutar contra o que está com ela, você vencerá. E manterá a amizade com a pessoa ainda. Não vai, porque isso, em geral, é com gente muito perto da gente. A pessoa da nossa família. É ela que está sendo usada por Satanás para nos lançar dardos inflamados. O que é dardos inflamados? As setas. O adversário pega um arco e uma seta lá no inferno e joga para nos atingir. Só que se nós estivermos com a armadura de Deus... Nada, esse dardo inflamado vai cair antes de nos atingir, porque nós estamos guardados debaixo da palavra do Senhor. E Paulo está falando, não lute com as pessoas. Entenda que a pessoa está sendo usada pelo maligno. Ela também não tem nem culpa às vezes. Maioria das vezes ela não tem nem culpa que ela está sendo usada por Satanás. Nossa, irmão, você está querendo dizer, gente da nossa família, gente da igreja? Sim! Você lembra uma passagem de Jesus? Jesus pergunta para os discípulos quem ele era. O único que deu uma resposta do céu foi Pedro. Pedro falou assim, tu és o Messias de Deus. Tu és o enviado. Ele falou, Pedro, não foi nem carne nem sangue. Não foi ninguém que te revelou isso. Quem te revelou isso foi meu pai que está no céu. Daí a pouquinho ele falou que precisava ir para a cruz no mesmo capítulo. E Pedro olha para ele e fala, não, Senhor, o senhor não vai fazer isso. Como que o Jesus não ia para a cruz se a missão dele era a cruz? E Jesus fala assim para ele, arreda-te daqui, Satanás.
Quem é que estava em Pedro naquele momento? Satanás. Entendeu? É comum isso aí, gente, é comum. A gente tem que estar muito guardado no Senhor para que Satanás não venha nos tomar a nossa mente, transformá-la em palavras, para nós atingirmos o nosso irmão. Mas não é contra os irmãos que nós vamos lutar, tá? Então, por isso, a gente tem que tomar muito cuidado ao ouvir pregações, ao ouvir louvores, certos louvores, nem é louvor, né? Que parece que eles incentivam uma guerra entre irmãos. Jamais isso pode acontecer. A Bíblia não valida isso nunca, porque a nossa luta é contra o nosso inimigo. O nosso inimigo não é uma pessoa que está do nosso lado. O nosso inimigo é Satanás. E nós temos que aprender a lutar contra ele. Aí Paulo continua falando: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo isso, vocês fiquem firmes. O dia mau vem para qualquer um de nós. Ninguém está livre dele. Qual é a diferença entre o servo de Deus e aquele que não serve a Deus? É a forma como nós vamos passar o dia mau. O dia da angústia, o dia da tristeza, o dia da perda de alguém. O dia que você perdeu seu emprego, você perdeu seu pai, sua mãe, perdeu seu filho. O dia que aconteceu uma tragédia na sua vida. Esse é o dia mau para você. Só que o Senhor está falando para nós: vocês precisam estar firmes no dia mau. Porque não é para olhar para os céus e falar: Deus, por que eu? Porque Deus sabe todas as coisas. A nossa fé tem que sobrepujar isso aí. Nós precisamos ser mais fortes que isso aí. É fácil passar no dia mau? É claro que não. Mas ele passa. Ele passa. Eu não esqueço, gente, o dia que eu aqui dentro do Hospital João Veloso recebi a notícia do falecido, né, de boa memória, do doutor Jair, que era pediatra aqui em Goroeste. Ele deu a notícia para mim que o Arthur era epilético. Ele falou no dia. Aquele foi meu dia mau. Eu gritava ali dentro do hospital. Não foi fácil. Mas eu nem conheci o Senhor direito. E eu venci, né? Depois tiveram outros diagnósticos piores e piores com relação ao Arthur, meu filho. E eu prevaleci. Nós prevalecemos. Hoje o Arthur tá aí, anda na cidade toda, todo mundo conhece ele, vai ali na loja Bela Calçados todo dia pro Pastorete abrir um refri para ele, e vai na loja da Verinha ali do lado da Casual, e passa na Cimei, conversa, anda, e é uma bênção na minha vida. Mas esse foi o meu dia mau, não foi fácil. E eu nem era de Deus, e eu já tive fé, força e coragem para vencer, porque foi Deus que me trouxe até aqui, porque Deus tinha um plano depois. Você crê nisso? Você crê que o dia mau vem na nossa vida? Vem, mas nós precisamos resistir, nós precisamos continuar firmes, por pior que seja a nossa notícia ruim. Amém? Glória a Deus. E ficar firmes e permanecer em Deus. Não é para desviar o caminho do Senhor, não, né? Não é para desviar, porque tem muita gente que desvia de Deus, fala que não vai mais para a igreja, fala que não vai mais servir a Deus, fala que Deus não é com ele, fala que é só, até parece que é só essa pessoa que sofre. Não, irmãos. Pela Bíblia, a Bíblia diz que o dia mau vem, né? E nós precisamos estar firmes nesse dia. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. O que é cingir os lombos? É pegar uma veste. Quando a pessoa vai sair, ela vai se arrumar, ela precisa se preparar. Por exemplo, quando você levanta de uma cadeira, o que você faz? Você não ajeita a roupa? Em geral, os homens antigamente que tinham uma mania, né, de acertar o cinto ali, se arrumar, se pôr de pé, ficar ereto. Isso é cingir os lombos, é se preparar para a batalha. O que é cingir os lombos? Com o quê? Com a palavra de Deus, com a verdade. Com a verdade. Sabe quando Jesus estava lá no deserto e o inimigo, Satanás, apareceu lá para ele e ficou falando: ah, você está com fome? Mas tu não é filho de Deus? Transforma essa pedra em pão. Aí Jesus rebate ele com a verdade.
Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Venceu o inimigo ali. Daí a pouco, Satanás, de novo. Mas você não é o filho de Deus? Levou ele lá no alto do templo. Se joga daqui. Está escrito. Olha o que ele ainda fala ainda. Está escrito que você dará ordem aos seus anjos e eles te pegarão e você não vai pisar com seu pé nas pedras lá embaixo. Usou a palavra. O que Jesus respondeu para ele? Não tentarás o Senhor, o teu Deus. Também está escrito. Essa história de versículos, como é que pode falar, gente? Aleatórios aí, versículos sem contexto, é Satanás que usa, viu? Satanás usa versículos sem contexto para justificar os seus erros. Nunca use um versículo sem contexto para justificar algum pecado. Isso é Satanás quem faz. Foi o que ele fez com Jesus aqui. Mas Jesus conhecia toda a palavra e ele sabia qual era o contexto dos versículos. Por isso que ele não foi vencido por Satanás. E ele nos ensina ali, né? Nessas tentações que ele teve, como é que nós vamos manejar a verdade? Se alguém vem com um versículo para mim falando que isso pode, eu falo, não pode, porque lá está escrito assim, e isso, o contexto disso é assim. É por isso que é preciso estudar, se informar e saber sobre a palavra. Porque é uma das armas da nossa guerra para vencer Satanás, é conhecer a palavra. Você sabe que tem um versículo, quer dizer, tem um povo que sabe, que está justificando tudo por aí, né? Mas o que eu acho mais impressionante é o povo das tatuagens querendo justificar as tatuagens. Porque lá no livro de Apocalipse diz que Jesus vem montado num cavalo branco como rei todo-poderoso e na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Tem gente que é capaz de justificar tatuagem no corpo por conta desse versículo falando que Jesus tem uma tatuagem na sua coxa. Como se Jesus descesse do céu montado num cavalo com a perna de fora. Eu vejo crentes falando sobre isso, justificando. Você acha mesmo que Jesus vai chegar aqui com a perna de fora, tatuada, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores? Gente! Mas é Satanás usando versículos aleatórios. O que ele tem é tipo um chale, né? Que é chamado talite, que o judeu usa até hoje. Ele vem com o dele. E no talite dele está escrito isso. Sobre a coxa, porque o talite é um chale grandão. Pelo amor de Deus. Já ouvi crente falando sobre isso. Quer tatuar, tatue. Faça sua tatuagem. Mas não usa um versículo bíblico para justificar isso aí. Porque não tem. Que a Bíblia diz é para a gente não marcar o nosso corpo. Porque quem fazia isso antigamente, lá nos primórdios, na época do povo de Deus, lá do deserto, lá de Israel, antigamente, era o quê? Eram os povos pagãos que faziam as marcas em adoração aos seus deuses. A sua tatuagem não é em adoração a Deus nenhum, beleza. Só que ela nasceu assim, o espírito, e o espírito que move isso é o mesmo espírito de lá de antigamente. A gente tem que entender a guerra espiritual na qual nós vivemos. Quem já fez, mas agora não faz mais, né? Aleluia! Vestida a couraça da justiça. Não seja vingativo. Quem faz a justiça para você é próprio Deus, a palavra de Deus, que a Bíblia diz que Deus é o Senhor que é o que nos vinga. Você pode ficar tranquilo que é o Senhor que trabalha na nossa vingança. Segue a tua vida. Vista-se da couraça da justiça. Tipo um colete de couro, né? Que o soldado colocava para proteger o seu peitoral. Calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam o evangelho da paz. Se possível, a Bíblia diz, tenha paz com todos, né? Tomando sobretudo, não esquece, pois a couraça,
cingiu os lombos, né? Apertou o cinto, arrumou a roupa, pôs a couraça. Agora você vem e pôs o seu sapato, sua bota. E lembra que o povo, para ter calçado na antiguidade, era muito difícil. Só gente mais endinheirada que tinha calçado, sabia? Eles andavam praticamente descalços. Então, eu preciso estar calçados para que a gente não tropece nas pedras, né? Para que não se machuque com as pedras da vida, do nosso caminho. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. A minha fé em Cristo Jesus apaga como um escudo os dardos que ele manda lá do inferno sobre a minha vida. É a fé, é a nossa fé em Cristo. Qual é a fé, irmã? Que fé é essa? Aquela fé que remove as montanhas? Sim. Aquela fé que remove as montanhas. Você pensa que nem um grão de mostarda? É porque a mostarda é uma árvore, uma árvore média, uma árvorezinha média. Só que o que acontece com a semente da mostarda? A gente pensa que é algo diferente, né? Mas não é. A real da semente da mostarda é essa. Ela nasce no meio das pedras. Os pés de mostarda nascem no meio das pedras, os pedregulhos, sabia? E é muito difícil uma semente vingar no meio do pedregulho, não é verdade? Só que Jesus fala, se vocês tiverem fé igual o grão de mostarda, vocês são vencedores, porque vocês vencem tudo para nascer. Que nem a semente da mostarda. Ela não é a menor semente do mundo, a mostarda. E nem a árvore dela é tão maior. Não, é uma coisa normal, é uma semente normal, é uma árvore normal. Só que qual é o que Jesus está querendo ensinar pra gente ali? Ela nasceu no meio das pedras, lá no deserto, e ela venceu. Então a nossa fé também tem que vencer desertos, vencer pedras, pedregulhos, e vencer, e nascer. Né? É dessa fé, com a fé em Deus, com a fé em Cristo Jesus, com a fé que nós somos eternos, com a fé que nós somos eternos, que nós vamos prestar contas da nossa vida, com a fé que nós acreditamos na eternidade. Sabe aquela oração da profissão de fé? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Isso é fé. Nasceu da Virgem Maria. Isso é fé. Padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. A palavra católica significa universal. Pode falar tranquilo, tá bom, gente? Aleluia. Mas você é crente falando, católica que significa universal. É a mesma coisa. A igreja completa, né, de Jesus, quer dizer. Essa fé, você tem essa fé? Que Cristo veio, padeceu, morreu na cruz, foi crucificado, morreu, ressuscitou, foi pro céu e voltará? É essa fé que nos guarda. É essa fé que nos anima, é essa fé que põe para correr os diabos da nossa vida. Quando a gente começa a duvidar dessa fé, é que o inimigo vem e trabalha na nossa vida. Porque a gente começa a duvidar do Senhor, a gente começa a duvidar que Cristo veio, que Ele vai voltar. A gente começa a duvidar da eternidade, do julgamento final. Mas quando eu tenho essa fé viva dentro de mim, aí eu venço. Que nem o grão de mostarda vence lá no deserto, as pedras, e nasce, e o inimigo vai embora. É o meu escudo, é a minha proteção, é esta fé. É esta fé. Crer que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Crer que Deus existe, né? E é galardoador daqueles que o buscam. Aleluia! Para apagar os dardos inflamados. Toda vez que ele vem, que o maligno vem colocar um mau pensamento, um desânimo na minha mente, eu lembro da fé que eu tenho. Qual é a fé que eu tenho? Que Jesus está voltando e que Ele vai me buscar. Né, Cidinha? Paz, Senhor! Amém! Aleluia! Sobre a tatuagem, né, Cidinha? Você viu? É isso, menina. Eu fico impressionada com o povo que quer justificar os pecados.
Tá escrito no talite de Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu ouvi de um rabino essa explicação. Eu falei, como que esse povo inventa coisas para justificar, né? As coisas erradas que eles querem fazer. Amém. Glória a Deus. Também tome o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete, queridos, o que ele protege? A nossa cabeça. E o capacete daquele tempo lá do Império Romano, você pode ver nos desenhos por aí, ou nos filmes, eles deixavam só o olho do cara de fora, protegia o ouvido, protegia a face, protegia a boca, tudo. Só ficava com o olho de fora para ele poder enxergar. Mas era um capacete que pegava toda a cabeça. Ou seja, proteja a sua mente. Proteja a sua mente, põe o capacete da fé na sua cabeça. O capacete da salvação na sua cabeça. Eu estou salvo em Cristo Jesus. Eu vou com Ele. Quando Ele voltar, Ele vem me buscar. Desse lugar ninguém me tira. Satanás, você não tira a minha salvação. Eu permanecerei na presença de Deus até que Ele volte. Até que eu tombe sobre essa terra. Ponha isso na sua mente. Eu sou de Cristo Jesus. Eu sou salva. E eu não vou perder a minha salvação. É isso que Paulo está falando. Proteja a sua mente, porque o inimigo vai chegar na sua mente com os maus pensamentos. E ele vai falar que isso não existe, que salvação não existe, que a vida é só essa aqui, e que depois disso acabou tudo, que é para você aproveitar toda a sua vida agora, que a eternidade não existe. Ele vai fazer isso. Só que como eu tenho a salvação na minha mente, eu sei que a eternidade existe, eu sei que eu vou prestar contas de tudo diante do Senhor um dia. Não é verdade? E eu vou permanecer na hora que ele vier com esses pensamentos. Eu sei que eu vou ressuscitar apenas uma vez. Não adianta vir com esses papos que depois eu vou ter outra vida, que eu vou reencarnar em outra pessoa, ou que eu era outra pessoa, por isso que eu sofro agora. Não, isso não é bíblico. Não é bíblico. E não se esqueça que eu acabei de falar agora mesmo. Jesus lutou contra Satanás lá no deserto. O que o Satanás usava? A Bíblia. Então a Bíblia também é usada para criar muita heresia, muita doutrina falsa, muito evangelho falso. O evangelho que eu conheço é evangelho segundo Mateus, segundo São Marcos, segundo São Lucas, segundo São João. Acabou, minha gente. Evangelho segundo outra coisa aí, você esquece, você está perdendo a sua salvação. É por isso que Paulo fala aqui, põe o capacete da salvação na sua cabeça. Não creia nessas histórias de evangelho segundo não sei qual aí. Só existe esses 4. Amém? Amém. Você me entendeu, né? Glórias a Jesus. Orando em todo o tempo. E usa a espada do Espírito, que é a palavra, né? O inimigo fala uma, você dá outra nele, que nem Jesus fez lá espadada pra lá, espadada pra cá. O inimigo fala uma coisa, você fala, não, esse não, tá escrito assim, 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 assim. Dá o lugar, dá o versículo e dá tudo para Satanás, porque é para ele saber que você conhece a palavra. E que ele não vai te enrolar com versículos soltos, aleatórios, sem contexto. Certo? Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. O que ele está falando? Orando em todo o tempo. Todo o tempo. Em espírito de oração. Sempre conectado com o céu. Sempre conectado com as coisas do alto. Não vou passar o dia inteiro de joelho? Claro que não, eu tenho meus afazeres. Vou fazer isso e vou passar o meu tempo, a minha mente está sempre conectada com Deus. Orando em todo o tempo, repreendendo o mal das pessoas. Uma pessoa veio com uma fofoca, eu já, em espírito, já estou orando, repreendendo. Uma pessoa veio me falar alguma coisa que eu não gostei sobre mim mesma, já vou orando em espírito, repreendendo isso aí. É isso que Paulo está falando, em todo o tempo orando. Para não... Olha, gente, nem posso falar, mas tem um determinado lugar que eu vou, que quando eu vou desapercebida, nossa, é uma guerra quando eu chego lá. É uma guerra. Mas quando eu vou, eu lembro, né? Porque às vezes eu esqueço também. Quando eu chego lá, o inimigo tá lá e já me cata de surpresa. Aí eu clamo o sangue de Jesus ali correndo e conversando com a pessoa, mas eu tô clamando e vai se acalmando. Mas quando eu já me preparo antes, eu já sei que a guerra lá já é travada, eu já vou orando antes, quando eu chego lá tá tudo em paz.
É sobre isso que Paulo está falando, entendeu? Então tem lugares que você já tem que ir orando antes. Senhor, me guarda, me cobre com o teu sangue, me dá graça, me dá sabedoria, paciência, me dá, Senhor, eu vou entrar lá, mas o Senhor me cobre. Você chega lá, o inimigo está desarmado, ele até já foi embora porque ele não suporta a tua luz e tal. Mas quando eu caio naquele lugar sem ter preparado antes, eu levo um susto. Tem dia que eu levo um susto com as coisas que acontecem. Glória a Deus. Com oração e súplicas no Espírito. Suplicar, gente, é pedir, mas é pedir com fervor. Vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Orando a Deus por todo o povo de Deus, né? Que o Senhor guarde o povo dele, que dê estratégias de luta para o povo, que o Senhor venha nos capacitar cada dia mais. Não orar só por nós, tem que orar pela comunidade da fé, pela comunidade de Jesus, que é a sua igreja sobre a terra, para que a gente possa vencer. Irmãos, por quê? Porque os dias são maus. O que vem vindo por aí é muito triste. Agora, as previsões. Oh, bom dia, Pai Senhor Jesus, querida. As previsões dos profetas de Deus são as piores possíveis do que vai acontecer esse ano de 2024. Tragédias e mais tragédias, mortes, sabe aquela morte súbita por causa daquele veneno que o povo tomou aí de graça? Então, muita morte sobre isso. As previsões dos profetas. E eu creio, sabe por quê? Porque nós não temos para onde correr, não. Nós estamos no fim e as coisas tendem a piorar, porque as dores de parto, elas começam a comer, né? Até que a criança nasce, é muita dor para a mãe. E assim é a vinda de Jesus. Essa dor começa a apertar até que ele venha. Entendeu? Então, como é que nós vamos vencer o dia mau que vai vir para todo mundo de uma forma ou de outra? Estando armados no Senhor. Hoje ele nos ensinou aqui sobre a armadura. Coloque o capacete da salvação, pegue a espada do Espírito, né? Põe a couraça da justiça, coloque o cinturão da verdade. Olha, porque na hora que ele fala aqui do cinturão da verdade, cadê? Cadê? Vestida, couraça, calçado, tomando sobretudo o escudo. Cadê? Na hora que ele fala, portanto, a armadura, cingido os vossos lombos com a verdade. Você vai apertar até o cinto, né? Porque se a verdade não tivesse no lugar certo, se for uma verdade frouxa, como é que você vence? A pessoa vem e faz tatuagem, fala que Jesus vem com a perna de fora e escrito Rei dos Reis na coxa dele, ele foi tatuado. Gente, se você não tiver com a verdade ajustada, você cai nessas falácias. Então, cingir o lombo é apertar o cinto da verdade. E é toda aquela roupa que o soldado colocou para ele se proteger, ele vem com o cinturão da verdade e acerta tudo ali. E deixa aquela roupa segura no corpo dele. E, portanto, a verdade ela tem que estar ajustada. Ela não pode ser frouxa e nem muito apertada, né? Se estiver muito apertada também, a gente cria regras sobre regras, preceitos sobre preceitos, para as pessoas seguirem que não precisam. A verdade, que é o cinturão da verdade aqui que Paulo fala, ele tem que estar ajustado. Tem que estar na medida. Nem frouxo e nem muito apertado. Tá certo? Assim nós vamos vencer. E vamos lutar contra as potestades do ar. Nas regiões celestiais, que é onde estão os nossos inimigos. Travando uma batalha por quem? Pela nossa alma. Satanás perdeu o céu com os seus anjos, porque ele enganou 1/3 dos anjos. Ele é o pai da mentira. Por isso também que nós precisamos estar com a verdade. Ele é o pai da mentira, a gente vai com a verdade sobre ele. Ele perdeu o lugar dele no céu e ele quer que a gente perca também. Ele não quer ir para o inferno sozinho. Existe um lugar que Jesus falou, preparado para o demônio, para o Satanás e os seus anjos. Ele vai para lá. Depois, aqueles que não estão inscritos no livro da vida irão também. Então, ele não quer ir só com aqueles anjos que ele conseguiu fazer cair do céu, não. Ele quer a minha alma e a tua alma para ir com ele para lá. Mas em nome de Jesus Cristo, nós estamos preparados, armados para lutar contra ele e vencer em nome de Jesus, para que a nossa alma esteja guardada no Senhor.
Amém, queridos? Louvado seja Jesus por essa palavra maravilhosa que o Senhor sempre nos dá, né? Nos alimenta, nos põe de pé, nos edifica aqui neste lugar, em nome de Jesus. Fiquem com Deus, viu? Que as armas espirituais, essas armas são todas espirituais. E é só na oração que a gente vence, é só na oração que nós nos capacitamos para lutar. E o inimigo não pode prevalecer. A nossa luta é diária, ela é em todo o tempo, mas o inimigo não pode prevalecer na nossa vida. Precisamos vencê-lo em nome de Jesus, porque o que está em jogo é a nossa alma. É a nossa alma. Valorize a sua alma. Queira que ela vá para um lugar seguro diante de Jesus naquele grande dia. E esse grande dia está chegando. Portanto, não perca tempo. Amém? Beijo no teu coração, querendo Deus. Segunda-feira que vem nós estaremos aqui para mais um programa Maranata, em nome de Jesus. Shalom, shalom para você. Maranata.